As 19 cadeiras da Câmara Municipal estão sendo disputadas por 401 candidatos. Destes, apenas 128 são mulheres. O partido que tem mais participação feminina é o MDB, com 11 candidatas. Em último lugar da lista está o Solidariedade, com 2 mulheres disputando uma vaga no Legislativo. A lei de cotas, ela faz com que os partidos tenham que ter candidatas mulheres. Então, sim, ela dá um primeiro passo nesse sentido. O único problema é que as cotas são apenas para as eleições proporcionais. Para as majoritárias, que são os cargos no Executivo, e no Senado, não. A mulher, pelo seu histórico de exclusão, a dificuldade de acessar o mercado de trabalho, as demandas em casa, essa coisa da terceira jornada, né, que a mulher trabalha fora e cuida da casa, cuida dos filhos, cuida dos avós, enfim. Essas pautas, elas precisam ser levadas para o poder público, as pautas das minorias, da injustiça, da desigualdade. E a mulher, por esse histórico, pode trazer isso e transformar em políticas públicas. A participação delas na política só foi conquistar espaço com a Lei de Cotas, em 1995. Na época, os partidos eram obrigados a ter 20% de mulheres na chapa. Em 2009, o percentual passou para 30%. E se isso não acontece, os partidos podem ter problemas. Os partidos, eles precisam respeitar a cota de gênero. Então, eles precisam ter, no mínimo, 30% de candidatos de um sexo e 70% no máximo do outro gênero. Geralmente, pela cultura, pela história, acaba sendo no máximo 70% de homens e no mínimo 30% de mulheres. Se eles não se adequarem, eles podem ter um indeferimento de todas as candidaturas do partido. Mas ainda há partidos que tentam burlar a lei, e esse sistema se reflete no resultado das eleições. Já tem casos que ocorreram até aqui no município e pelo país afora, de mulheres que não tiveram nenhum voto ou pouquíssimos votos. Às vezes nem a própria candidata vota nela mesma. A gente tem a ocorrência do que a gente chama de candidatura laranja. É uma mulher que só é lançada candidata pelo partido, para o partido poder lançar mais homens. Mesmo a lei abrindo espaço para as mulheres, a quantidade de candidatas ainda esbarra na questão cultural e educacional, situação que precisa mudar para que elas ocupem mais cadeiras. Isso tem a ver com uma questão cultural e educacional. A história brasileira é a história de exclusão da mulher. A mulher tinha sempre que ocupar os espaços domésticos, do cuidado dos filhos, dos idosos, e não o mercado de trabalho ou provavelmente o mercado político. E nesse sentido, esse histórico educacional e cultural impede que até hoje as mulheres se empoderem e assumam o seu papel como candidatas ou como políticas no futuro.